e amados irmãos, em Cristo Jesus, a paz seja convosco. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez para falarmos do amor de Deus. E nesta oportunidade eu gostaria de convidá-los a meditar comigo em uma mensagem baseada no livro de Gênesis, no capítulo 22, dos versos 1 ao 13, intitulada A Obediência da Fé. E quero te convidar para a leitura inicial dos versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Louvado seja Deus. Palavra do nosso Deus. Queridos irmãos e amigos ouvintes da palavra do Senhor, atentemos bem para as primeiras palavras que aparecem nesses dois versos. Perceba que Deus fala depois dessas coisas. E depois de que coisas? É importante enumerar algumas dessas coisas que Deus se refere dentro desse contexto, porque sem dúvida nenhuma, essas coisas estão relacionadas a Abraão e a Isaque, seu filho. Então vamos pontuar. A primeira das coisas citadas aqui é justamente a promessa que Deus fez a Abraão de ter um filho. Essa promessa nós vemos ela no capítulo 15, dos versos 4 a 6 do mesmo livro de Gênesis, lá onde Deus fala que Abraão teria um filho e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, depois de muito tempo de espera, Sara e Abraão resolvem criar um plano pelo meio do qual a promessa de Deus se cumpriria. E então Sara toma Agar, sua serva, e dá a Abraão. E Abraão a recebe como esposa, ela concebe um filho, e depois que ela concebe esse filho, o clima dentro de casa, dentro da tenda, fica insustentável. Agar, depois que concebeu de Abraão, se tornou orgulhosa, jactanciosa, e de sorte que o clima entre ela e Sara se tornaram completamente inviável. Naquela época, a poligamia havia se espalhado na terra e tinha se tornado tão comum que não era mais nem considerado um pecado. Mas nem por isso deixava de ser uma violação da lei de Deus, e os resultados seriam fatais a agredir a paz e a harmonia de um lar que antes fora feliz. Na tenda de Abraão, agora pela primeira vez, eles estavam experimentando essa situação. Agar provocara a ira de Sara, e Sara afligiu Agar, que foge de casa, foge da tenda. E quando ela está cansada, exausta, repousando à beira de uma fonte, o anjo de Deus aparece na forma humana e fala para ela as seguintes palavras: Agar, serva de Sarai, para fazê-la lembrar exatamente da sua posição e da sua função na tenda de Abraão. É dito para Agar nessa ocasião que ela deveria retornar à tenda, se submeter à sua senhora Sara e que ela lhe fosse submissa. Agar ouviu atentamente essas instruções do anjo, porém, junto com essa repreensão, veio palavras de animação e de consolo, pois foi feita a promessa que em seu filho Ismael seria formada uma grande nação, tão numerosa que não se poderia contar. Seria os descendentes do seu filho. E também fora dito que ele deveria ser chamado de Ismael, porque, segundo as palavras do anjo, Deus havia ouvido o clamor de Agar.
Retornando para casa, para a tenda, Agar se submete a Sara, o seu filho nasce, começa a crescer, já era um adolescente, e depois, novamente, Deus conversa com Abraão. E a gente vê esse diálogo exatamente no capítulo 17, versos 16 e 17 de Gênesis. A repetição da promessa de um filho, novamente ela foi repetida para Abraão. Nós lemos assim, capítulo 17, versos 16 e 17, está escrito assim: Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então, essa foi a posição de Abraão quando recebeu aí a repetição da promessa que Deus lhe daria um filho. Posteriormente, quando aqueles 3 anjos passavam na tenda de Abraão, no maior calor do dia, para justamente anunciar e realizar a obra de destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, eles encostam na casa de Abraão, na tenda de Abraão. Lá eles fazem uma refeição. Abraão lhes traz água para que eles lavassem os seus pés. E naquela ocasião, perguntado onde está Sara. Sara estava dentro da tenda. E novamente a promessa é repetida, ela é reafirmada, ela é confirmada de que Abraão teria um filho de Sara e que Sara seria mãe. E então, essa promessa está no capítulo 18 e os versos 9 e 10 de Gênesis. Nós lemos assim, E disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei lá aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, tendo também o meu senhor já velho. Essa foi a situação de Sara e de Abraão, quando a promessa deles terem um filho foi repetida e reafirmada. Perceba que na segunda vez, aliás, na primeira vez que a promessa foi repetida para Abraão, Abraão riu. Ele riu-se. E agora, quando essa promessa é reafirmada e Sara ouve a conversa, ela novamente sorri. Então, é dito naquela ocasião que aquele filho seria chamado Isaque, porque cujo significado desse nome quer dizer exatamente isso, riso ou risada. Muito bem, amados irmãos, então no capítulo 21, a partir dos versos 1 a 3, nós lemos o nascimento de Isaque. Isaque finalmente nasce e agora a promessa de Deus é cumprida. Olha só, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Tá, então, agora a promessa de Deus havia se cumprido. Tá? O grande filho, aliás, o grande sonho de Abraão e de Sara finalmente se tornava realidade. O filho tão sonhado havia nascido. E junto com o nascimento de Isaque, Isaque era muito mais do que um herdeiro dos bens materiais das fazendas do seu pai. Nele repousava a herança também das promessas espirituais
das bênçãos relacionadas a ele e as nações que descenderiam dele. Como descendente de Isaac, estava agora a prole de todo o povo de Deus nas gerações sucessivas. E Abraão, depois que Isaac nasceu, tinha uma única preocupação: prepará-lo para a sucessão na família, na sua tribo. Muito bem, meus amados irmãos, Isaac nasceu e agora era uma criança sadia, uma criança ativa. E Sara observou que Agar e Ismael, enquanto o nascimento e o crescimento, o desenvolvimento de Isaac enchia o coração de Sara e de Abraão de alegria, por outro lado, já não acontecia a mesma coisa com Agar e Ismael. Ismael havia sido considerado por muitos, durante muito tempo, o herdeiro de Abraão, tanto dos bens materiais quanto das promessas das gerações sucessivas. Mas agora, com o nascimento de Isaac, tudo mudara. E então havia sentimento e atitudes de hostilidade, tanto por parte de Agar como por parte de Ismael, relacionadas ao filho da promessa. Então Sara, percebendo isso, sugeriu a Abraão que a despedisse juntamente com seu filho da tenda, que eles deixassem o acampamento. Essa era a solicitação de Sara a Abraão. Agora imagine você o pesar no coração de Abraão ter que despedir Agar juntamente com seu filho, que ele aprendera a amá-lo. Mas foi consultar a Deus em oração. E aqui a gente pode aprender uma coisa interessante com Abraão. Ele, no momento difícil da vida dele, ele de fato não sabia o que fazer, mas ele vai buscar uma direção de Deus. E Deus diz a ele que ele deveria atender aos conselhos de Sara e que ele deveria sim despedir Agar com seu filho. E aí é novamente repetida a promessa de que Deus faria de Ismael uma grande nação, porque havia ouvido a oração do pai. Perceba que tanto Agar como Abraão oravam por Ismael. E aqui é uma lição importante para quem é pai, para quem é mãe. Ore pelo seu filho, ore pelo futuro da sua família, porque fica claro nessa história que Deus ouve a oração de pai, a oração de mãe, que intercede pelos seus filhos junto a Deus. Outra coisa importante que aprendemos aqui é que as mulheres têm uma sensibilidade muito maior aos problemas que acontecem na família. Sara percebeu que a relação familiar, a partir daquele momento, com a hostilidade que havia no coração de Ismael e de Agar, poderia sim comprometer o desenvolvimento do seu filho. Então, meus amados irmãos, depois de todas essas coisas que aconteceram, Deus agora reserva para Abraão a maior prova. Abraão agora tinha atingido a idade de 120 anos e mesmo na sua geração ele é considerado um homem idoso. Mas a prova mais difícil da sua vida foi reservada justamente para quando ele já era um homem velho. E então, depois de todas essas coisas que Abraão tinha passado, Deus agora chama ele e diz: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. E ele diz: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, em um dos montes que eu te direi. Agora imagine você a situação do coração do patriarca Abraão. Ele que havia acalentado a esperança de que Isaque seria o seu sucessor, havia dedicado tempo e trabalho árduo, dedicando horas no ensino de como Isaque deveria se comportar, como ele deveria conduzir os trabalhos na aldeia, como na tenda, como ele deveria testemunhar de Deus, o Deus de Israel. Certamente era o seu companheiro, era o seu ajudador, era aquele que estava sempre ao seu lado em todos os momentos, inclusive nos momentos de adoração. E agora, amados irmãos, Abraão é surpreendido com essa prova terrível.
E Abraão, por algum tempo, esperou, imaginou que talvez ele estivesse equivocado. Talvez Deus não tivesse feito essa solicitação. E foi por várias vezes orar ao ar livre, na esperança de que uma resposta diferente, uma ordem diferente dessa fossem dada e que fosse revogada a ordem de sacrificar o seu filho. Olhando para o alto, na noite sem nuvem, olhava as inumeráveis estrelas dos céus e relembrava a promessa que havia sido feita há mais de 50 anos antes, de que a sua descendência seria incontável, seria inumerável, tal qual as estrelas dos céus e como também a areia da praia do mar. Então, meus amados irmãos, Abraão retorna à sua tenda, resposta nenhuma lhe foi dada. E quando ele adentra a tenda, ele olha e vê o jovem Isaac dormindo o sono tranquilo e calmo da juventude. Do outro lado, ele olha e vê a sua esposa, Sara, dormindo tranquilamente. Deveria ele despertá-la para que ela abraçasse o seu filho pela última vez? O seu coração anelava compartilhar com ela o propósito divino, mas por outro lado, temeu que o amor de mãe o impedisse de cumprir a ordem de Deus. E finalmente desperta Isaac e fala-lhe que ambos haveriam de ir a uma terra distante a caminho de 3 dias para sacrificarem ao Senhor. Essa mensagem não soou estranha aos ouvidos de Isaac, já que ele o havia acompanhado em vários sacrifícios, em diversos sacrifícios que marcavam todos os altares por onde eles haviam peregrinado. Então, cedo, naquela manhã, diz a palavra de Deus, Abraão chama Isaac, albarda os jumentos, chama 2 dos seus servos e segue a viagem, em destino a Moriá. Durante aqueles 3 dias e aquelas 3 noites, Abraão passava a noite em oração, na esperança de que alguma resposta diferente lhe fosse dada. Passou a primeira noite, nada aconteceu. Na segunda noite, Abraão clama a Deus, passa a noite em oração, esperando que algum mensageiro viesse lhe dizer que a prova já era o suficiente, que não havia mais a necessidade de sacrificar o seu filho. Porém, Deus silenciou, não enviou mensageiro algum a Abraão. Chega o 3º dia, quando ele se organiza para a viagem do 3º dia, ele olha para uma das montanhas e então ele percebe uma nuvem de glória, indicando que ali era o sinal escolhido por Deus para que ele realizasse o sacrifício. E então, finalmente, Abraão percebe, ele entende que a voz que ele havia ouvido era a voz de Deus. Muito embora Satanás tivesse apostos para instigá-lo, para tentar fazer com que ele desistisse desse plano, já que na lei de Deus está escrito não matarás, como Deus poderia pedir algo que proibia em sua lei? Mas nem mesmo esta ordem, nem mesmo este mandamento foi capaz de colocar em dúvida agora a voz que Abraão havia ouvido. Ele agora tinha certeza, plena convicção, de que a voz que ele havia ouvido era do céu. E então chegara o momento de subir a montanha e realizar o sacrifício do seu filho. Mas, amados irmãos, naquele momento de ser desfilhado, Abraão não quis que ninguém, a não ser Deus, testemunhasse o momento em que ele teria que sacrificar o seu filho. Pede aos 2 criados que esperem na base da montanha e disse: fiquem aqui, e eu e o rapaz iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Diz a palavra de Deus que ele agora toma a lenha, coloca sobre os ombros de Isaac e toma nas suas mãos o cutelo e o fogo. E juntos começam marchando
a passos lentos, em direção ao cume da montanha. E então eles vão. E Isaac, um jovem inteligente e curioso, observava que em todos os sacrifícios realizados antes daquele, havia animais para serem sacrificados. Mas agora, como e onde eles iriam adquirir um animal para sacrificar ao Senhor, tão longe de rebanhos, tão longe de apriscos? E finalmente, ele em palavras suaves e carinhosas diz ao pai: Pai. E Abraão responde: Eis-me aqui, meu filho. E então Isaac responde: Eu vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Oh, que prova foi essa! Quão difícil foi para Abraão suportar essa prova. Ele não podia declarar ainda que o destino de Isaac estava traçado para ser desferido o golpe final naquele dia, no cume daquela montanha. Mas, sob a inspiração divina, Abraão faz uma profecia que se cumpre momentos depois. Diz: O Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E então eles continuam a caminhada juntos. E, chegando no cume da montanha, Abraão organiza o altar com pedras, toma a lenha dos ombros de Isaac e organiza em cima do altar. E finalmente agora, com voz trêmula, Abraão agora fala para o seu filho do plano de Deus, da ordem de Deus, de sacrificá-lo como holocausto ao Senhor. É com espanto e terror que Isaac ouve as palavras do pai. Mas, no entanto, se sente honrado em ter sido escolhido por Deus para ser oferecido a ele como um sacrifício. E então não oferece nenhum tipo de resistência ao seu pai. Ele facilmente conseguiria se livrar do pai e escapar do seu destino, caso quisesse. Mas Isaac desde cedo fora ensinado a uma obediência pronta. E então auxilia o pai a amarrá-lo sobre o altar. E então, no momento em que Isaac está amarrado sobre a lenha, sobre o altar, é chegado o momento final. As últimas palavras serem ditas. A última lágrima derramada. O último abraço dado. E finalmente Abraão levanta o braço com seu cutelo para imolar o filho, para realizar o sacrifício. E subitamente, a sua mão, o seu braço é detido. O anjo de Deus brada desde os céus, dizendo: Abraão, Abraão. E então Abraão responde: Eis-me aqui. E então é dito: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único. Amados irmãos, por que essa expressão, agora sei que temes a Deus? Claro que essa expressão está relacionada a todos os fracassos, os insucessos de Abraão ao longo da sua vida até aquele momento. Repare que Abraão não soube esperar o plano de Deus ser cumprido para o nascimento de Isaac. Ele e Sara tentaram apressar o plano. Abraão não soube confiar em Deus e acabou negando que era esposo e apenas irmão de Sara. Mas agora não havia nenhuma dúvida de que, de fato, Abraão tinha aprendido a lição. Ele aprendera a confiar plenamente em Deus. No mundo espiritual, havia sido levantada uma acusação contra Abraão, de que ele não seria digno de ser o pai das nações, justamente por ter fracassado na fé. Mas agora, Deus, após haver essa acusação sido feita, resolveu provar a fé do seu servo. E os anjos celestiais e os mundos não caídos observavam com profundo interesse e espanto as cenas que se seguiam
desde o momento em que Abraão recebeu a ordem de sacrificar o seu filho. A prova mais difícil que um ser humano já foi submetido, nem mesmo a prova dos nossos pais Adão e Eva lá no jardim, essa prova lá, ela não envolvia sofrimento. Mas a prova que Abraão fora submetido, essa sim, era uma prova muito dura, porque ela envolvia muito dor, muito sacrifício, muito sofrimento, muita abnegação. E agora Abraão passa nessa prova. E agora, amados irmãos, Abraão olha em volta, por detrás, e percebe que ali havia um cordeiro, um carneiro preso pelas pontas no mato, num arbusto. E então Abraão toma esse cordeiro e o sacrifica em lugar do seu filho naquele altar. Então, com o coração agora cheio de júbilo, imagina os abraços como nunca antes dado um no outro, comemoram o grande livramento do seu filho. E a substituição que fora feita ali, o cordeiro agora morre no lugar do filho. Amados irmãos, nessa bela história, Abraão representa Deus, Isaque representa Cristo, porque Abraão não negou seu filho para ser sacrificado no altar do Senhor. Assim também Deus, o Pai, não negou o seu filho. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, demonstrando assim um amor incomensurável, um amor indescritível, um amor que palavras não são capazes de definir. Mas foi assim que Deus nos amou. Diz o apóstolo São João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos e amados irmãos, no Monte Moriá, agora, Abraão, radiante de alegria e cheio de júbilo e de inspiração, ele agora dá um nome àquele lugar. Jeová Jirê. Gênesis 22, verso 14, que traduzido quer dizer, o Senhor proverá. E desde então ficou conhecido como no monte do Senhor se proverá. E naquele momento, naquela oportunidade, Deus proveu um cordeiro para substituir o filho. Mas, amados irmãos, o oposto estava sendo anunciado, que nos séculos futuros aconteceria em prol da humanidade. Lá no Calvário, o cordeiro escapa e o filho morre no nosso lugar. Jesus Cristo rendeu a sua vida na cruz. E diz a Bíblia que no mesmo momento em que durante 15 longos séculos o cordeiro pascal era imolado, Cristo rendeu a sua vida na cruz. E havendo dito, está consumado, havendo entregado o seu Espírito, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e que houve um terremoto e as pedras se fenderam. Então, meus amados irmãos, nessa ilustração, o plano da redenção fora demonstrado lá no Monte do Moriá. E no Monte do Gólgota, ele fora executado, o plano da redenção. Ali, o Filho morreu no nosso lugar, para nos garantir a salvação. E agora, meus amados irmãos, a fé de Abraão foi provada, e ele foi aprovado, e agora se tornou o pai da fé, e considerado pelo próprio Deus como amigo de Deus. Diz a Bíblia que todas essas coisas aconteceram a Abraão, e ele foi considerado amigo de Deus. Tiago capítulo 2 e os verso 23. E agora cabe a mim e a você aceitar a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Confiar plenamente nele, a exemplo do nosso pai Abraão. E, amados irmãos, guardar a nossa fé, viver a fé plena no Filho de Deus. E assim nos preparar
para o breve encontro com Ele nas nuvens dos céus. Pois o dia se aproxima em que a fé de todos os cristãos será submetida a uma prova. E nós, a exemplo do nosso pai Abraão, devemos perseverar até o fim para que sejamos salvos. Disse Jesus que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, que eu e você sejamos perseverantes, que ainda que a nossa fé seja provada, ainda assim que nós possamos permanecer na obediência ao nosso Deus. A obediência pela fé é a obediência aceitável a Deus. E até aqui, amados irmãos, eu tenho falado. Quero aqui agradecer ao nosso Deus pela oportunidade e agradecer a você pela atenção dispensada. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para todo sempre. A paz seja com todos.